Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 22 de agosto de 2022. Ano da Vitória. João, capítulo 5, versículo 1 ao 18. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: "Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito." Ao que ele lhe respondeu: "O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda." Perguntaram-lhe eles: "Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda?" Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior." O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: "Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 1 Crônicas, capítulo 18 e capítulo 19. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributos. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Ramate, quando aquele for restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zoba, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon,
dos filisteus e de Amaleque. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sul. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúza, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Capítulo 19. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas que, por ter haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum os servos de Davi e rapou-os e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos Círios de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé, e Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer
que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Zacarias, capítulo 7. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteaste no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação.